família dele, o filho dele, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? O Graça e Paz ainda não chegou aqui, eu não tenho esse costume não, gente, desculpa. Aqueles que tiverem suas Bíblias, abram comigo em Mateus 25, Mateus 11, verso 25. Aqueles que não tiverem, está aqui em cima de mim, tá bom? Eu já vi, mas vai rolar. Me ajudem aí, se vocês não estiverem me ouvindo direito, alguma coisa acontecer, façam algum sinal. Trocar o microfone? Oi, som. Tá? Amém. Amém? Vou começar a leitura aqui. Os irmãos podem ler comigo? Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Tá melhor o som aí para vocês? Quer virar essa daqui também, Fê? Quer virar essa daqui também? Oi, som. Amém? Qualquer coisa eu desço para virar as duas. Tá bom. Umas 2 semanas atrás, teve uma pessoa que viralizou aí na internet, foi o Pastorzão. Alguém já ouviu falar dele? Certo? Era um cara que fazia uma comédia muito focada no gospel e na igreja. Ele viralizou agora porque ele saiu da igreja, ele se revoltou com a palavra, com Deus, e viralizou falando algumas coisas. Dentre essas coisas, uma me chamou muita atenção. Ele foi falar sobre quem Jesus é, certo? Se eu perguntar para vocês aqui, quem Jesus é, vocês sabem responder? Uma das coisas que foi falada aqui logo no começo, pela Emily, foi adorar a Deus em espírito e em verdade, é reconhecer o que Ele é, certo? E quem Ele é. A gente precisa reconhecer. Faz parte da adoração. Então ele viralizou falando sobre isso. Antes de eu começar essa pregação, eu vou trazer um contexto para a gente poder entender por que Jesus começou orando. Lá em Mateus 5, Jesus vai começar um sermão que é chamado pelos teólogos de Sermão do Monte, certo? Talvez o sermão mais importante que ele pregou. Foram as primeiras palavras que Jesus falou, em público, para um monte de pessoas. O primeiro sermão que ele montou. Pensa, devia estar tremendo as pernas? Sei. Ele demorou 30 anos para poder falar aquele sermão. E começou. O sermão dura 3 páginas. Na nossa Bíblia, ela vai até o final ali, o capítulo 8. Depois, Jesus sai, ele inaugurou o reino. Ele fala isso durante o sermão. Agora, o reino de Deus é chegado a vós. Está aqui, está no meio de vocês. O que ele faz logo em seguida? Vai distribuir o reino por aí. O que ele vai fazer? Tem alguém enfermo, ele vai lá curar.
tem gente endemoniada, ele vai expulsar. Então ele sai curando, expulsando demônios, levando a palavra, levando o reino de Deus. É isso que ele começa a fazer, certo? Aí a gente chega no capítulo 11. João, aquele que era primo de Jesus, que tinha preparado o caminho para ele, ele manda 2 discípulos perguntarem para Jesus: é você quem a gente estava esperando? O próprio João talvez tinha dúvida de quem Cristo era. É você aquele que a gente estava esperando? E Cristo fala para eles assim: vão até João e falem o que vocês têm visto. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos estão limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Ele falou isso, respondendo os 2 discípulos saíram, ele já se virou para o povo e começou a descascar a lei em cima do povo. Eu vou pedir para alguém trazer água, por favor. Amém? Começou a descascar a lei em cima do povo. Então ele começa a falar: João estava aqui, ele não comia e não bebia na frente de vocês. Vocês chamavam ele de endemoniado. Agora eu, porque como e bebo na frente de vocês e me reúno com publicanos e fariseus, vocês ficam falando que eu sou pecador, porque estou me reunindo com eles, e que eu não sou Cristo, que eu não sou Deus. Ou seja, vocês não estão focando na palavra que está sendo pregada ou no que está sendo dito. Vocês estão focando em quem eu sou, ou o que eu estou fazendo. E João também. O foco daquelas pessoas estava no lugar errado. Mas ele fala a seguinte frase: a sabedoria é justa e justificada pelos resultados que produz. Muito obrigado. E isso vai se desdobrar um pouquinho mais à frente. Ele começa a denunciar todas as cidades que ele passou e que ele fez os maiores números de milagres. Então ele fala de Betsaida, ele fala de Cafarnaum. Ele fala o seguinte: ai de vocês. Se Sodoma tivesse aqui, tivesse visto tudo isso, eles teriam se arrependido, vocês não. Mas no tempo final, eles vão ter menos juízo do que vocês. Porque vocês tiveram muitas oportunidades e não escutaram. Não quiseram ouvir isso. Essas palavras de Cristo são duras, mas são verdade. O que ele está querendo dizer é: não vai importar o número de milagres. Se eu fizer alguém que é cego olhar, começar a enxergar aqui do nada, isso não vai converter vocês. Se um anjo descer aqui e falar, abrir as janelas do céu, descer, começar a piscar as luzes aqui, que não sei o que, ele aparecer e falar assim: essa é a palavra, escutem. Não vai adiantar. Não são milagres que vão salvar vocês. É isso que ele fala. Nenhum dos milagres que vocês viram converteu vocês. E ponto. Aí ele começa a oração. Eu vou separar em alguns pontos para a gente ler. E ajudar vocês a me acompanhar. Ele começa essa oração dizendo o seguinte: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. O que Cristo está fazendo aqui, ele está criando um paralelo. Ele está falando o seguinte: vocês viram tudo aquilo que eu falei sobre milagres, etc. Não adiantou para vocês se converterem. E vocês acham que a sabedoria de vocês vai salvar vocês? Não vai. Não é conhecer a palavra que vai salvar vocês. Não é eu saber o que está escrito aqui, sem precisar ler, que vai me salvar ou que vai salvar vocês. O que vai salvar a gente é o que está além daquilo que foi dito. Ele começa a expor
essa dualidade que as pessoas vivem ali. Enquanto uns são muito inteligentes e sabem de tudo e se guardam. Eu sou conhecedor da palavra, eu guardo o sábado, eu cumpro todas as leis, eu faço todas as cerimônias, os rituais. Cara, eu tô salvo. Há um outro público que não conhece, que nem tinha acesso à palavra. Esses que vão ser chamados aqui de pequeninos, ou em outras traduções, crianças. Quando Cristo fala aqui pequeninos ou crianças, ele não está falando realmente de crianças, numa faixa etária de idade. Ele não está segregando a salvação e dizendo, somente crianças vão entrar para o céu. Não é isso. Relaxa. Os velhos também vão, tá bom? Fiquem tranquilos. Pode ficar de boa. Garanto isso para você. Quando ele usa o termo crianças aqui, o que ele está querendo dizer? Aqueles que são humildes, que são simples, que se reconhecem como pobres, esses sim serão salvos, esses vão alcançar a verdade. E o que é esse pobre que ele está querendo dizer? Lá em Mateus 5, ele vai falar sobre um tipo de pobre. Ele vai começar o sermão dele, na verdade, falando sobre isso. Ele vai começar dizendo, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que é um pobre? O que é um pobre para vocês? Eu quero ouvir mesmo. Podem falar, eu gosto de conversar. O que é um pobre para você, Felipe? Ótimo. Pobre. Pobre é uma pessoa que não tem recurso. Seja financeiro, seja no termo que Cristo utilizou, um pobre de espírito, é uma pessoa que não tem recurso. O que é uma pessoa pobre de espírito, então? Uma pessoa que não tem recursos no espírito. É uma pessoa que reconhece que a salvação dela não depende das coisas que ela fizer. Não é do braço dela. Mas aquilo que Deus fez, que Cristo fez por ela. É aquela que se reconhece como insuficiente para alcançar algo. Cristo está falando, se você acha que o seu intelecto, a sua sabedoria, que seguir as leis, que de alguma forma você vai se salvar, cara, você está enganado. Não é assim. Eu vou te falar. Aqueles que reconhecem que precisam de ajuda, esses sim serão salvos. E esses, meus amados, somos nós. Eu e você somos aqueles que reconheceram, pelo menos essa noite, que precisam de um Salvador, que precisam de ajuda, que tem alguma coisa que a gente faz que não está certa, e a gente precisa mudar, mas a gente não tem força suficiente. A gente não tem capacidade para poder vencer aquele pecado, aquela coisa que a gente faz que a gente não quer. E quando eu falo pecado, muitas vezes a gente entende só aquilo que me magoa, que me entristece. Sei lá, eu falei um palavrão, é uma coisa que vai ser eu e Deus. Não. Não. Quando eu me iro contra o meu irmão, eu estou pecando. Quando eu brigo com a minha esposa, eu estou pecando. E esses pecados são pecados que eu não quero cometer, mas eu cometo. É o que Paulo dizia. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu continuo fazendo. E Cristo está falando, se você reconhece que você é insuficiente, que você não consegue vencer isso sozinho, feliz é você. Porque hoje você encontrou um Salvador. Como você tem se visto? Talvez você tenha se enxergado como uma pessoa suficiente. Aquele pecado lá, cara, quando eu quiser abandonar, eu abandono. Quando eu quiser parar de fumar, eu paro. Quando eu quiser parar de ver tal coisa, eu paro. Gente, você precisa de um Salvador. Você precisa. Então Cristo, ele separa isso e ele fala, Senhor, você revelou essas coisas para os pequeninos, para os humildes, para aqueles que a palavra nem ia chegar. E olha que interessante, lá atrás,
ele falou com os discípulos o seguinte: falem para João que os cegos vêm, os coxos andam, os surdos ouvem, certo? Os mortos estão sendo ressuscitados, e o que mais? E aos pobres é pregado o evangelho. Ele equipara a salvação chegar à vida de uma pessoa como um morto ressuscitar. E é disso que a gente está falando. Não são os milagres em si. Mas quando uma pessoa se reconhece dessa maneira, necessitada de Cristo, é um milagre. Esse é um milagre. Que eu vivo todos os dias. Que se não fosse por isso, eu não sei o que eu seria. Mas aí ele continua. E Cristo, ele decide trazer e mostrar a salvação, deixar evidente. Ele fala: peraí, vocês ouviram isso, né? Vocês se reconheceram como pobres de espírito? Como pessoas que necessitam de alguém para ser salvo? Beleza. Então venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. O conceito de jugo, que é colocado aqui, ele tem dois pesos. Hoje em dia a gente vê muito isso. A gente vai ter pregações e igrejas que vão pregar algo muito chegado ao legalismo, que é o que eles viviam naquela época. Lá em Atos 15, os discípulos vão ser confrontados por fariseus, e os fariseus vão falar o seguinte: não, vocês têm que seguir a lei, porque se vocês seguirem a lei, vocês não vão ser salvos. E aí os discípulos falam: por que vocês querem colocar um jugo tão pesado sobre nós, se nem Cristo quis? Então, o primeiro jugo que eu quero trazer para vocês é esse, é a lei, o peso da lei. Eles viviam esse jugo. Esses pobres que estão sendo falados aqui, eram os pobres que os fariseus, quando pregavam, falavam assim: meu, vocês não vão conseguir chegar no céu, porque vocês não têm o sacrifício ideal para poder levar, porque vocês não estão cumprindo a lei exatamente como está escrito, 600 e tantos mandamentos. E não são só 10, são 600 e tantos. Não, vocês não estão cumprindo, vocês não vão ir para o céu. A gente vive ainda isso. Existem igrejas que ainda vivem isso. Existem momentos em que nós ainda vivemos isso. Não dentro da igreja, de uma outra igreja, dentro da nossa igreja. Em que a gente olha para o nosso pecado, para algo que a gente fez e fala: pera, não tem salvação para mim. A graça de Deus não é o suficiente, ela não vai me alcançar. Nesse estado aqui, ela não alcança. Muitas vezes a gente vai olhar para o outro lá fora e vai falar assim: meu, Deus pode salvar essa pessoa que está morando aqui na rua, que não tem saída, que tá vivendo um vício. Deus pode salvar ela, mas Deus não pode me salvar do meu pecado. Eu já desisti de mim. Isso é o legalismo dentro de nós, gritando: cara, você pecou, você merece o inferno e pronto, não tem salvação. Calma, tem salvação. Cristo, ele estende a nossa mão para isso. Ele veio com a graça dele para poder suprir isso. O preço que a gente não podia pagar, ele pagou. Esse tipo de pensamento a gente tem que condenar. Ele não deve existir na nossa cabeça. Da mesma maneira, a Bíblia vai falar de alguns outros, de um outro específico, que a gente vê muito hoje em dia. Que é o que a gente chama hoje em dia de evangelho da hipergraça. Que é o seguinte: beleza, já que eu sou salvo, a graça me alcançou, eu não tenho para que me preocupar com a lei também. Então, eu vou viver da maneira que eu quiser, vou viver meus pecados, vou viver a minha vida sem me preocupar com o que Cristo, com o que Deus se importa, sem me preocupar com a outra pessoa também, mal me preocupando comigo, e eu vou ser salvo no final das contas, não é? A graça não é assim? Errado. Esse é o segundo pensamento que a gente tem que rebater.
quando Cristo está falando sobre esse jugo, ele está brigando com esses dois tipos de pensamento. Ele está falando assim, e para vocês terem uma ideia, no capítulo 7, vai estar no verso 14 e 15, se eu não me engano, escrito, o preço de seguir a Cristo. Ele existe um preço para seguir a Cristo. E não vai ser 10% do seu salário não, tá? Já vou deixar bem claro. Não vai ser o seu dízimo, não vai ser nada que você pode nem ofertar. Cristo, ele quer tudo seu. Ele quer a sua vida por inteiro. Inteiramente. Cristo está debatendo essas duas coisas. Então ele fala, se você está se sentindo cansado e sobrecarregado, vem a mim, certo? E quem está se sentindo cansado e sobrecarregado? Porque eu não imagino alguém, de verdade, eu não imagino alguém que vai passar o dia todo e vai falar, cara, eu não estou cansado, não estou sobrecarregado com nada. Se você parar e refletir sobre a sua vida nesse momento, qual é o peso que você está carregando que está doendo os seus ombros? O que é? Talvez seja um pecado, talvez seja, talvez nem seja um pecado. Mas o que é que está te doendo, que está te moendo todos os dias, que te faz dormir e acordar mais cansado do que quando você dormiu? Ou sou só eu que passo por isso? Cristo está chamando esse tipo de pessoa, esse é o público-alvo dele. Entenda, ele veio justamente para essas pessoas. Ele almeja que essas pessoas venham até ele. Se você se enquadra nesse tipo de pessoa, se você tem se sentido cansado ou sobrecarregado, se tem sido doloroso alguma coisa na sua vida, se você já não quer mais viver dessa mesma maneira, se tem algo em você que você quer mudar e você não tem força, cara, Cristo é para você. Ele está dizendo isso. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Venham, corram para mim, porque eu vou aliviar vocês. Agora, como ele vai aliviar? Joguem sobre mim o seu jugo, porque eu vou dar o meu jugo a vocês. É uma troca que ele está fazendo. Mas não é uma troca pesada. Jesus, ele fala isso, e o jugo, ele era um instrumento que era utilizado para os animais andarem no mesmo compasso. Vocês sabem o que é compasso? É uma marcação de tempo. Para eles andarem juntos. Era para um não sair correndo e o outro ficar lá atrás. Isso era para que o jugo era usado. Para eles andarem juntos e para eles seguirem para o mesmo lugar. Cristo está entregando um jugo dele sobre vocês. O que ele está falando? Cara, eu vou andar com vocês nessa jornada. Eu vou ajudar vocês nesse caminho. E aí aqui vão existir dois tipos de pessoas. A primeira vai se sentir cansada e sobrecarregada, certo? O que você deve fazer? Entregar seu jugo para Cristo. É o chamado, é o que ele tem chamado. Beleza, eu reconheci. Eu me enquadro nisso. Eu quero entregar meu jugo para Cristo. É tão lindo que o próprio Deus, ele decidiu se deixar ajudado. Veja só, tem uma pessoa na Bíblia que é chamada de Simão de Cirene. Alguém sabe quem é? Fora o pastor Felipe. Alguém sabe quem é esse cara? Simão de Cirene. Tá valendo, hein?
foi o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz na crucificação. Olha que interessante. Deus, ele precisava de ajuda? Se ele quisesse, ele não precisava de nada, gente. Mas ele se permitiu ser ajudado por alguém a carregar a cruz. Da mesma maneira, ele se oferece para ajudar você a carregar a sua cruz. Meu pesado, tá tão pesado esse pecado. Tá me doendo demais. Eu tenho andado triste. Ah, meu amigo, Jesus quer carregar esse pecado. Ele quer tirar esse pecado de você e quer te dar o jugo dele para andar com você. Esse é o convite dele. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Agora tem o segundo tipo de pessoa, que como eu, já entregou seu jugo para Cristo, já está caminhando numa caminhada. Bom, meus amados, então a gente tem uma obrigação. A caminhada com Jesus, ela não se assemelha a quando você vai na academia para fazer perna e fica lá andando, sem sair do lugar. Não, não é isso. Ela é uma caminhada, uma jornada. Ela é um caminho, certo? Se eu e você já entregamos nosso jugo para Cristo, a gente já se livrou desse peso. Hoje, se a gente vê o nosso irmão com um jugo pesado, é nossa obrigação ajudá-lo. Ah, cara, você está se sentindo bem? Você está cansado? Está sobrecarregado? Lançou seu fardo sobre Cristo? Agora vem cá. Eu vou te ajudar com isso. Eu vou te ajudar nesse caminho. É isso que Cristo está falando ali. Há um discipulado sendo gerado. Eu vou te ajudar a chegarmos juntos no objetivo final, com esse jugo. E aí, ele termina o verso 29 respondendo a pergunta que ninguém fez para si mesmo hoje. Tá bom, Deus é Deus, certo? E Cristo é Deus? Cristo é o Todo-Poderoso, ele pode fazer tudo, ele tem força, ele falou e acontece. Cara, é isso. Ele é Deus, certo? Por que ele vai se importar comigo? Essa é a pergunta que a gente não se faz. Porque geralmente a gente já está tão egocêntrico que a gente já se acha o centro do mundo. E é simples pra gente. Pô, ele vai se importar comigo porque eu sou importante. E não. Se você parar para pensar, ele é Deus. Por que que ele se importa com a gente? Por quê? Meus amigos, ele responde isso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Se você fosse falar quem você é em 2 palavras, fosse escolher 2 palavras, 2 características para poder falar sobre vocês, o que vocês iam falar? Fala você, Felipe. O que você ia falar sobre você? Inteligente e bonito. Sei lá, olha lá. A Nicole. Jovem e animada. Todo mundo ia escolher os atributos que a gente enxerga como coisas louváveis, coisas grandiosas. Certo? O que o próprio Deus resolveu falar sobre ele mesmo. E a gente precisa entender uma coisa. Quando coração é citado na Bíblia, principalmente no pensamento hebraico, ele simboliza não só o que bate aqui, que me faz viver, é o centro de tudo,
da sua existência. Cristo está falando que o centro da existência dele é ser manso e humilde. Isso é quem ele é, ponto. É o que ele é. Quando perguntarem para você, o que Deus é? Ele é manso e humilde. Pode responder. Cristo falou isso sobre ele. Agora, essa mansidão e essa humildade são aquilo que fazem Cristo se achegar a nós, pecadores. É isso que faz ele se atrair, de alguma forma, ele querer nos ajudar, nos auxiliar. É o próprio coração dele, que é manso e humilde. Quando eu digo que ele é manso e humilde, você reconhece isso em você? Você para pensar. Porque o que ele diz é, venham e aprendam de mim, que sou manso e humilde. O convite dele não é, venha e pronto, você está salvo. Não. Venha e aprenda de mim. Porque eu sou manso e humilde. Aprender significa que você não vai chegar, jogar o fardo, sair pela porta, estou salvo. Não. É que amanhã de manhã você vai acordar e vai falar, Jesus, me ensina a ser manso e humilde. É que depois que você pegar o ônibus lotado, que aquela pessoa passar e te dar um empurrão, você vai falar, meu Deus, me ensina a ser manso e humilde, porque eu quero quebrar a cara daquela pessoa. É aprender todos os momentos da sua vida a viver com mansidão e humildade. É aprender a saber perder. É muito fácil saber ganhar. É muito fácil se portar bem quando você ganhou. Mas a humildade, a sabedoria, a mansidão de quando você perde, é isso que Cristo está ensinando. E ele não cobra nada da gente que ele mesmo não fez. Em todas as ocasiões, você vai ver um Cristo que é manso e humilde. É por isso que ele veio até nós. É por isso que ele se humilhou. O coração dele, o centro de tudo que ele é, o que faz Cristo acordar de manhã, se assim a gente pode colocar, é a vontade de salvar o perdido, do evangelho ser pregado ao pobre, de alcançar mais um para dividir o jugo com ele. Esse é o convite que ele fez. E esse é o convite que ele faz, hoje e todos os dias. Porque, como eu falei, não vai ser você jogar o jugo aqui sobre ele e sair. Não. Você não vai vencer a sua ira, a sua revolta, o seu pecado, só porque jogou uma vez sobre Cristo. Ele vai voltar no outro dia. E você vai ter que aprender de Cristo de novo. Mas ele é manso e humilde. Ele é paciente. Você vai chegar amanhã e vai falar, me ajuda de novo, porque eu cometi de novo tal erro. E ele vai falar, vem. Vem, só vem. Esse é o convite que Cristo fez para aquelas pessoas que ele faz hoje para a gente. Você que tem se sentido cansado e sobrecarregado, talvez você nunca tenha pensado nisso. Talvez você nunca tenha pensado, tá, por que Cristo? Por que eu tenho que seguir a Cristo? Por quê? Eu vou te dizer que se você se sente cansado, sobrecarregado, se você reconhece em você alguma coisa que você quer mudar e você não tem força, que você falha toda vez,
Cristo quer te ajudar com isso. Ele está estendendo a mão para você. E não vai ser de graça. Você vai ter que aprender dele. Isso significa se despedir de você. Tem uma frase que eu sempre digo que é: ninguém sabe tanto que não possa aprender algo novo e nem tão pouco que não possa ensinar alguém. Ninguém sabe tanto. Você não sabe tudo. Se você reconhece que você precisa de ajuda, Cristo está aqui hoje para você. Amém?